Boa noite a todos. Bem-vindos ao Instituto Salvato de Educação. Mais uma live aqui do Instituto. Meu nome é Catiane Lustosa, sou ginecologista e sou diretora da Clínica Salvata e do Instituto Salvata. E nós estamos aqui com mais uma live, trazendo sempre várias pessoas, né, que buscam educação permanente, educação contínua. O Marcelo quanto a Luciana, eles têm residência médica em reprodução, né, em infertilidade. E é um prazer ter eles aqui com a gente. Estava aqui começando a apresentar vocês. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Lu? Boa noite, Catiane. Tudo Boa jóia? noite. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Eu estava apresentando que vocês, além de ser um casal, né? Vocês são muito estudiosos na área, trabalham na Universidade de Fortaleza como professores, né? Da graduação, enfim, do internato, são preceptores também da residência médica, não só da Escola de Saúde Pública, o Marcelo também lá da Maternidade Escola, e tem um peso enorme na nossa sociedade em relação à infertilidade, aos problemas da reprodução. Então, é um prazer ter aqui vocês para discutir esse assunto que é tão pouco falado, né? A gente vive falando de infertilidade, de coisas que a gente pode fazer para os casais inférteis, mas a gente nunca fala de fertilidade. Então, é muito bom e oportuno, né, esse artigo que a gente vai discutir. É isso aí, Catiane. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Eu acho que está se tornando já uma tradição aí do Instituto Salvata, essas lives com uma altíssima qualidade. Espero que a gente possa continuar nesse mesmo nível com todo mundo, eu e a Luciana. Então, em nome da gente, pessoalmente, em nome do Casal FIV, em nome da Clínica Concepts, a gente agradece mais uma vez o convite de vocês. E realmente é isso, é falar sobre como a gente pode melhorar essa fertilidade da mulher, né? O que tem de mito, o que tem de verdade. É isso que a gente quer trazer, para não ser uma coisa muito específica, não entrar no assunto da reprodução assistida em si. Exatamente. Então, acho que foi muito oportuno, até porque a escolha desse artigo, né? Acho que a gente escolheu em conjunto, a Luciana me mandou, o Marcelo me mandou, e a gente começou a estudar o artigo, e é um artigo numa revista de alto impacto dentro da nossa especialidade, da ginecologia, que é a Fertility Sterility. Apesar de ser um artigo de opinião, né, de experts na área, ele foi publicado numa revista de alto impacto. E isso é importante na hora da gente escolher o artigo que a gente vai ler, né, pessoal? Deixa eu me apresentar, né? Bom, eu queria agradecer o convite. A gente vem acompanhando as lives de vocês, né? Meio que dessa pandemia trouxe algo bom nessas reuniões que, obviamente, tem, como o Marcelo disse, né? Um alto conteúdo científico. E na hora que a gente foi escolher esse artigo, é justamente para tentar ajudar aqueles casais que estão iniciando, né, bom, estão usando anticoncepcional, mas vão programar a questão da liberação, né, para engravidar, ou mesmo aqueles que já começaram a liberar, para tentar, às vezes, desmistificar alguns pontos nessa questão da gravidez espontânea, né, que é super importante. E o que eu achei mais legal é que tanto orienta, assim, eu acho que é uma orientação básica para qualquer profissional de saúde, né? Assim, a gente pensando nos colegas que vão nos assistir, né? Nos pacientes, eu acho que esse artigo, ele trouxe verdades e mitos para a gente desmistificar um pouco também, né? Em relação a como eu devo orientar esse casal. Porque muitas vezes a gente pega na nossa prática clínica pessoas que vêm, na verdade, com práticas erradas, né, de tentativa de gravidez e acham que são inférteis e na verdade não são, né? Faltava essa orientação. De repente, o mínimo detalhe pode fazer a diferença, né? Com certeza, né? Acho que é bem oportuno, assim. Exatamente. E aí eles dividiram, não foi assim, em várias etapas, né, Marcelo? Fala aí sobre essas etapas que eles dividiram nesse artigo. Então, ele começa primeiramente, com a definição de infertilidade conjugal, né? Tá. Vale lembrar que a gente pode ter duas definições, levando em consideração a idade feminina. Então, em mulheres acima de 35 anos, a gente deve aguardar apenas 6 meses para dar esse diagnóstico. Por quê?
Porque a gente sabe que após os 35 anos, essa queda da reserva ovariana pode ser muito importante. E aí pode impactar no futuro gravidez e até no futuro tratamento. Tá? Em mulheres abaixo de 35 anos, relembrando, você pode esperar aquele 1 ano, a não ser que já se tenha alguma causa conhecida, como endometriose, a sua especialidade, ou a paciente apresente já irregularidade menstrual, ciclos anovulatórios, enfim. Então, algo que você já tenha de informação, que você não precisa estar esperando aquele tempo pré-determinado. Então, você já poderia agir nesse tempo. Ele começa falando um pouco da fertilidade e do processo de envelhecimento, e fala que realmente os casais, quando liberam para engravidar, cerca de 80% vai engravidar nos primeiros 6 meses, né? E principalmente Exato. Nos 3 primeiros meses, mas não é para o pessoal desanimar. Não engravidou nos 3 primeiros meses, achar que está tudo errado, que vai precisar de algum tratamento, de algum acompanhamento mais especializado. Então, Exato. Na verdade, ele começa o artigo definindo infertilidade e colocando os potenciais de gravidez de cada casal. Ou seja, vamos ter um pouquinho de calma, a maioria vai engravidar ali em 6 meses, então não precisa ser no primeiro mês, não precisa ser no segundo mês, mas 80% daqueles casais que vão engravidar no primeiro ano, isso vai ocorrer nos primeiros 6 meses. Só para a gente completar, assim, lembrando que essa taxa ela é acumulada, né, durante os meses. Ou seja, no primeiro ano que o casal está tentando engravidar, chega até 97% de sucesso, né? Exatamente. A gravidez. Isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Perceberem, exatamente. Então, ele começa falando da fertilidade com a questão do envelhecimento, que o impacto é muito maior nas mulheres do que nos homens, né? Exato. Então, ele já traz essa história da diminuição da fertilidade ali a partir dos 30 anos, né? E com a queda significativa nos 35. Então, é até importante isso a gente falar um pouco, porque muitas vezes a paciente não entende que tem uma reserva baixa ali nos 33, mas isso já começou a acontecer por volta dos 30, né? Não é só a partir dos 35. É porque a partir dos 35 é pior, né, gente? Uhum. Com certeza. A gente vê um declínio muito grande dessa reserva ovariana, essa atresia folicular vai sendo potencializada a partir dos 35 anos. E aí atinge um dos seus marcos, os 40 anos, e após os 40 anos, realmente, a chance de uma gravidez é muito baixa, mesmo num tratamento de reprodução assistida. Só para que as pessoas tenham ideia, uma fertilização in vitro em mulheres acima de 40 anos pode girar em torno de 5 a 10% apenas de taxa de gravidez. Sim. Então, as pessoas, às vezes, têm essa ideia errônea de que a fertilização in vitro, porventura, vai resolver todos os problemas. Não, não vai resolver. A gente precisa usar esses ingredientes e esses ingredientes têm que estar em bom estado. Ou seja, o óvulo tem que ser um óvulo, preferencialmente um óvulo mais jovem. Sim. E aí ele fala da idade para o homem, né? Eu achei interessante também que ele diz que, embora os parâmetros do sêmen também diminuam, né, de forma detectável a partir dos 35, na verdade, verdadeiro é muito mais afetado depois dos 50, 50 anos, exatamente. Exato. Vai lá. Não, na verdade, assim, a gente avalia essa questão muito mais da mulher, da idade, né, como o Marcelo disse, e, assim, é importante planejamento. Hoje, com a independência da mulher, na questão profissional, a gente posterga muito, né, a questão da maternidade. Só que não é aquilo, quando eu paro o meu anticoncepcional, eu não sei como é que vai estar, né? Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para engravidar. Não é a mesma coisa, eu vou entrar no doutorado e vou terminar um doutorado, né? Isso depende não é uma coisa cartesiana, né? Exatamente, né? Então, às vezes, as pessoas ficam com aquela expectativa, né? E acaba, muitas vezes, com uma frustração. Então, a ideia o resumo hoje, falar, não deixe, né, para depois. Exatamente. Mas é importante também tentar planejar, né? Assim, às vezes Claro. não é o momento do casal, enfim, a mulher ou o homem não tem o cônjuge que queira, enfim. Mas existem métodos que a gente consiga, pelo menos, melhorar ou ter uma esperança de que tá ali, né, tem algo guardado. Fala um pouco sobre como é que a gente pode preservar essa reserva ovariana, assim. Então, assim, hoje a gente tem a disponibilidade, está disponível, né, a questão do congelamento de óvulo. Então, uma questão assim, por exemplo, a paciente
tem, sei lá, 27 anos, ela não tem, sei lá, não tem parceiro, e ela falou, não, olha, eu quero, ou até tem parceiro, e de repente ela falou, não, eu quero engravidar mais tarde, e a gente sabe que o ápice, né, da questão da fertilidade é em torno de 27, 28 anos. E a ideia é congelar o óvulo, que a gente é uma boa opção, e aí ela tem essa possibilidade de fazer o procedimento depois, mais tarde. Então, acaba sendo postergar. Mas, por exemplo, uma coisa importante é assim, às vezes a mídia prega uma coisa que na realidade não é, né? Quando a Exato. Ivete, né? A Ivete anunciou que estava grávida de gêmeos aos 45 anos, o nosso consultório, assim, me encheu de pacientes falando, nossa, eu tenho 42 anos, eu vi que a Ivete está grávida, e aí, né? Mas era importante ela falar que houve congelamento de embrião, né? Enfim, ela Exato. teve o primeiro filho e aí depois ela congelou. Então, assim, não é que a paciente, ela engravidou espontânea aos 45 anos. E depois ela deu uma entrevista falando desse aspecto, né? Mas então as Exato. pessoas achavam que era gravidez espontânea, só que não, né? Então, a gente tem tanto a disponibilidade de congelamento de óvulo quanto de congelamento de embrião. E aí, muitas perguntas, assim, em relação a isso, assim, se na idade, né, já que a gente está falando agora do fator idade com a fertilidade, se tem uma idade limite para ir congelar. Então, foi até uma pergunta que acabou de ser feita aqui na nossa live, né? Existe essa idade, assim, até os 30, até os 35, ou quanto mais cedo, melhor, né? Explica um pouquinho em relação a Então isso. vamos lá. Idealmente, o congelamento de óvulo, idealmente, o melhor seria congelar até os 30 anos de idade. Porque você vai ter realmente uma reserva. Porque as mulheres têm que entender que muitas vezes quantidade não significa qualidade. Às vezes você pode ter uma mulher de 38, 39 anos que tenha 15 óvulos congelados, mas esse óvulo talvez já não tenha a qualidade que a gente esperaria dele. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente vê os trabalhos da literatura, eles mostram geralmente pacientes que congelaram até os 30 anos. Então, muitas vezes, a gente tem até esse parâmetro errado quando traz para a nossa realidade, que não é raro no consultório, aquela paciente que fica esperando, não, vou esperar mais um pouco, quando chega, está lá com 39 anos, chega lá no consultório e diz, doutor, agora eu quero congelar. Tá certo? É lógico que a gente vai tentar o procedimento, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Mas, idealmente, esse procedimento já deveria ter sido feito previamente. É porque sempre há na mulher essa ideia de, não, acho que não vou precisar. Então, o ideal realmente aquela poupança mesmo. Quanto mais cedo você conseguir fazer esse congelamento, melhor. O resultado do seu final, que é o que todo mundo quer, que é o bebê em casa, o bebê saudável em casa, vai acontecer com a maior probabilidade se o congelamento acontecer até os 30 anos de idade. Exatamente. Então é importante demais saber que não adianta, assim, adianta, mas não é tão recomendado você ir congelar lá para os 35, né? Na verdade, já é o contrário. Era o contrário. A gente tem que tentar preservar cedo para poder realmente ter essa qualidade ovular, não só quantidade, né? Que é algo que é importante de ser falado. Acho que muitas vezes as pacientes ficam com essa ansiedade, e os médicos também, os profissionais, de que, ai meu Deus, então vamos ver a quantidade, então quanto mais melhor, mas calma, né? Às vezes a gente tem que fazer essa avaliação também de qualidade, né? Exatamente. Claro, claro. E aí é sempre bom avaliar também a reserva ovariana da paciente, né? Hoje a gente tem um arsenal muito melhor do que, né, antigamente. A gente tem disponível o AMH, que é o hormônio antimileriano, que ele realmente retrata, né, a questão da reserva ovariana e a gente tem como medir, né? Exatamente. Então, eu acho que de fertilidade com idade era isso, né? Que eles tratavam. Claro. E daí eles passaram por um tema que eu acho super interessante, porque tem muito mito em cima dele, né? Que é a frequência da relação sexual. Então, assim, a gente vê no público leigo falando, faz uma vez a cada 2 dias, não, espera mais 5 dias, ou então é todo dia, ou mais de uma vez ao dia, enfim. E aí eu achei bem interessante ele falar de 2 coisas distintas, né? Tanto a abstinência é ruim, ou seja, mais do que 5 dias, né? Afeta. E também é bom ter mais de uma vez, assim, uma vez por dia, ou por dia mesmo, né? Assim, não ter essa história de 2 ou 3 dias, né? Ele fala desses 2 extremos.
Fala um pouquinho desses dois extremos que ele falou no artigo. Pois é. Na verdade, a questão de ficar muito tempo em abstinência, a gente pode ter tanta alteração de concentração quanto de motilidade espermática, né? Então, isso não seria interessante. A questão da prática sexual é o seguinte: tem trabalhos que falam que você manter relação sexual de um dia a cada 2 dias melhoraria a questão da taxa de gravidez. Mas a questão maior é que isso pode gerar um estresse para aquele casal, né? Não, tem que ser todo dia, aquela coisa de horário marcado, isso não faz bem para ninguém, né? E tem até, nessa parte do trabalho, ele fala, né, que tem a questão de 37% tentando uma prática diária, né, de relação sexual, e 33%, né, de taxa de fecundidade, que ele fala, né? Isso. Em relação àqueles casais que mantêm de 2 a 3 relações sexuais por semana. Ele deixa bem claro que isso é um acordo que eles têm que estar bem, né? Primeiro de tudo, o casal tem que estar bem para, enfim, querer engravidar, né? Isso é o que ele deixa explicando assim. De mensagem, né? Exatamente. E uma coisa importante é assim, que no caso, se eles tiverem como é que fala, gente? Vai falar... Peraí, deixa eu ver aqui. Então, até aqui... da ejaculação, né? Sim, por exemplo, assim, se ele também tiver a ejaculação diária, também isso pode melhorar os parâmetros do sêmen. Uma prática que a gente tem feito nos pacientes que têm alteração de concentração e de motilidade na clínica e vão fazer fertilização, tá? Uhum. O que a gente tem feito muito de nossa rotina? Eles colhem o esperma, né? Fazem o esperma e depois de 2 horas colhem novamente para a gente avaliar se naquele momento já teve uma melhora. Então, eu tenho 2 amostras. Entendi. Então, essa é uma coisa importante que vai ao encontro do que está falando do artigo, entendeu? Então, no mesmo dia, você colhe 2 vezes. Exatamente. Para poder ver essa mudança de essa melhora. É isso. Depende um pouco, Catiane. A gente pede para as nossas embriologistas fazerem uma primeira análise desse sêmen. Entendi. Se o sêmen não tiver muito adequado, tiver abaixo do que a gente está esperando, a gente pede para o parceiro colher de novo no intervalo de 1h30, 2 horas depois da primeira coleta. E a gente tem notado uma taxa de fertilização desses óvulos melhor e uma taxa de clivagem embrionária melhor. E, por conseguinte, uma taxa de gravidez melhor. Então, isso é extremamente importante. Eu lembro, acho que quando eu era aluno, existia esse mito aí de que melhor é deixar mais tempo para acumular mais. Né? Essa coisa do acumular mais, a gente hoje tem visto que não faz sentido. Não é adequado, né? Pelo Ou seja, contrário. uma abstinência maior do que 5 dias realmente é deletério. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Tanto para fazer um diagnóstico, ou seja, quando o paciente vai colher um espermograma durante a propedêutica do casal infértil, né? Como também para um procedimento e como também aqui no caso para uma gravidez espontânea. Entendi. Então, é isso que a Luciana falou, só corroborando realmente, só para ficar bem claro. O trabalho mostra uma discreta superioridade da relação diária. Tá? Sim. Mas ele pontua o quê? Que às vezes relação diária pode gerar um estresse no casal quando Sim. é feito com o objetivo de gravidez. Sim. Então, diária ou em dias alternados, vai ter basicamente a mesma taxa de sucesso. Entendi. Assim, eu acho que também isso é importante para tirar essa ideia de que o ideal é intervalos grandes, ou pelo menos intervalos. Então, às vezes, o desejo do casal é ter relação sexual diária e eles têm medo de ter relação sexual diária porque acham que tem que ter um intervalo. Então, eu acho que isso é importante da gente desmistificar que não, na verdade, os estudos estão mostrando que, pelo contrário, a ejaculação diária ela é boa, né? Tá, tanto para aumentar a densidade. Eu li que no artigo ele fala até de concentração e motilidade, né, espermática, e vai de encontro ao que vocês fazem na prática clínica, na clínica, né? Inclusive, ele cita também um trabalho que naqueles homens que têm oligospermia, mesmo naqueles casos em que há uma contagem diminuída de espermatozoide, esse aumento da frequência traz um resultado positivo. O que se achava às vezes, você ficava... Aqueles pacientes que tinham uma oligospermia, ou seja, uma baixa de espermatozoides muito severa, você ficava com medo meio que de gastar. Posterga mais um pouco o procedimento. E a literatura já tem mostrado justamente o contrário.
que esse aumento dessa frequência pode ser benéfico, inclusive nos casos em que há uma diminuição geral dessa concentração espermática. Aí eu estava vendo também, eu estou aqui pescando um pouquinho para poder. Eu faço uma pesca aqui, acho ótimo. Então, ele falou até de um estudo com 221 casais, né, férteis, planejando engravidar, e mostrou que a fecundidade por ciclo, né, foi de 37% associada a essa relação sexual diária, como você falou, né, Lu? E aquela de 33% em relação aos dias alternados. Mas que quando vai para a balança, né, quando a gente bota na estatística, isso não teve uma diferença estatística grande, né? Exatamente. Então é importante também desmistificar isso, assim, não, agora tem que ser todo dia, calma. Vai depender do desejo, da vontade, né? Assim, exatamente. Para acabar gerando estresse, né? Então é importante falar. A menstruação já de um casal querendo engravidar já é um estresse, né? Uma gravidez frustrada de qualquer forma, né? Com certeza, com certeza. E aí ele fala da janela fértil, assim, né? Dessa janela de oportunidade de melhor época de engravidar, né? Fala o que é essa janela e como a gente, como profissional ou paciente que está assistindo, enfim, qualquer uma dessas duas pessoas, consegue ver essa janela. Eu vou começar, Lu, e depois você complementa, tá? Eu acho que é uma pergunta muito comum do nosso consultório, mas do consultório do ginecologista geral, é a pergunta: doutor, qual o melhor período para eu ter relação? Em que momento eu vou estar mais fértil, né? E muitas vezes, às vezes, gera uma certa dúvida, porque há essa irregularidade menstrual. Então, no artigo, ele coloca algumas situações e coloca um período específico, né? Que vai geralmente 6 dias antes, até o dia da ovulação, seria o melhor período. E se você fosse ser mais específico, 3 dias antes da ovulação propriamente dita. E ele cita eventos ou situações em que você pode prever quando que isso vai acontecer, né, Lu? E aí esse já é outro tópico, que é a monitorização da ovulação, né? Exato. Mas uma coisa importante é assim, é mais fácil engravidar, né, período pré-ovulatório, ovulatório do que pós-ovulatório. Sim. Então, e aí agora a gente precisa saber quando vai acontecer, teoricamente, a ovulação. A ovulação, né? Exatamente. Exatamente. E a monitorização que ele fala é a questão de pacientes que têm ciclos regulares. A ideia é pelo menos notar as modificações que acontecem no organismo, principalmente do muco cervical, né? Sim. Que é do muco cervical, ele fica mais fluido, mais claro, né? Na época pré-ovulatória. E ele também fala, e algumas coisas que até a gente faz no consultório, é o monitoramento do LH urinário. Sim. Né? Que a verdade, assim, assim, eu sei que pacientes que têm um muco, né, que percebem a ovulação, isso é muito importante, claro, né? Porque aí a gente sabe que tanto em concentração do muco, né, quanto em questão dele ser mais fluido e mais claro. Isso ele deixa claro no artigo. Mas a questão do teste do LH, ele pode ser um 7% de falso positivo, tá? Mas ele pode predizer em até 2 dias. Por exemplo, o que a gente faz? Por exemplo, o paciente menstruou, certo? Vamos considerar que ela tem ciclos de 28 dias. E, teoricamente, ela vai ovular em torno do 14º, certo? Sim. Quando for o 10º dia, a gente começa a fazer o teste do LH urinário. E, normalmente, a recomendação é fazer esse teste no final da tarde, no começo da noite. Sim. De preferência que ela fique pelo menos umas 3 horas sem fazer xixi, para ter uma concentração maior do hormônio, né? Aí ela faz, e aí tem, obviamente, teste digital e teste para ovulação igual de gravidez. Sim. Tanto positivo significa que estão predizendo um pico do LH e em até 2 dias ela vai ovular. E, teoricamente, ela pode aumentar a frequência de relação sexual nesse período. Então, é uma coisa que pode ajudar, no caso da paciente, a entender essa janela, né? Exatamente, essa janela do período ovulatório, né? Porque depois que ela ovulou, como a gente bem falou, a chance diminui. Entendi. Só para enfatizar bem aqui, para se tiver algum paciente assistindo a live, enfim, que esteja tentando engravidar, não obrigatoriamente a mulher vai ter esse muco. Não Exato. Obrigatoriamente a ausência do muco, na verdade, significa que ela não está ovulando. Não, isso não acontece. Ele tem um valor preditivo importante quando acontece esse muco. Aí a paciente vai ter um marcador melhor.
Mas Sim, não quer dizer que aquela outra paciente que, por característica própria, não apresente esse muco durante a sua fase ovulatória, não quer dizer sim, que ela tem uma chance menor, tá certo? sim. Isso é uma característica intrapessoal que, naquelas pacientes que têm, é um dado importante. Entendi. Principalmente a qualidade do muco, né? Pois é, não significa que ela não tem o muco, que ela não está ovulando, né? Sim, Então, tem sim. outros artifícios, né, da gente avaliar Identificar, isso né? de qualquer... Exatamente. E o que eu achei legal, porque ele fala desse conjunto, né? Às vezes você fica nessa ansiedade do muco e não consegue identificar, né, a filância, né, para você entender ali o processo Uhum. de aumento ali da chance de gravidez ou da ovulação, mas tem a temperatura, às vezes você pode lançar a mão, como você falou, do teste do LH urinário. Também alguns grupos e alguns pacientes pedem muito para ficar acompanhando com ultrassom, Ultrassom, né? Para poder né? fazer aquele acompanhamento da ovulação, enfim. Pois é, mas Tem isso é uma algum coisa desejo importante, superior, Catinho, assim? porque a questão do ultrassom, eu acho que gera uma questão, né, desconforto, ela vai ter que ir na clínica agendar um horário, sai. Então, assim, a facilidade do teste do LH, nesses primeiros 6 meses, sei lá, de quanto tempo ela está engravidando, ajuda, né? Eu tenho vários pacientes que, às vezes, com essa orientação do período Nova fértil, orientação, né? Uhum. ela já consegue ter uma gravidez espontânea, Sim. de Ou ajuste. seja, eu acho que esse artigo, o ponto-chave dele é o quê? É tirar um pouco dessa mecanização da gravidez. Exatamente. Ou seja, não é obrigatório ter o muco, não é obrigatório fazer ultrassom. Isso são ferramentas que, em alguns casos, podem ser úteis. A gente não quer que os casais, que a vida desse casal Gira em torno disso, né? gire em torno apenas da gravidez, né? O que a gente quer é esclarecer alguns pontos para que as coisas aconteçam da forma mais natural possível. Acho que Exatamente. acho que é a mensagem principal desse artigo. Com certeza. E ele até citou essa coorte, né, Marcelo e Lu, de retrospectiva que viu falando ainda desse monitoramento, né, da ovulação. Uhum. Eu estou pescando aqui, mas foram 1.681 ciclos, e ele observou que a taxa de gravidez era mais alta, em torno de 38%, quando o curso ocorria no dia do pico do muco, né, que é esse dia zero. E Exatamente. consideravelmente mais baixa no dia antes ou depois do muco. Então, Exatamente. ensinar a paciente a monitorar o muco faz parte também desse planejamento familiar, né? Desse planejamento de gravidez. Essa característica clínica do muco é coincidente com o teste do LH. Ou seja, Exato. teve o pico máximo do muco, em 2, no máximo 3 dias vai estar ovulando. E aí a relação tem que ser antes da ovulação. Porque a gente Sim. vê, às vezes, um erro muito comum. Às vezes, pacientes estão fazendo monitorização sem tomar remédio, ou tomando um clomifeno, um letrozol, ou até gonadotrofina, e às vezes fica esperando ovular para ter a relação. Sim. E aí eu acho que isso é um ponto importante quando a gente está falando de monitorização da ovulação. Sim. Tá? Nesse caso, você deve orientar ali se a paciente está fazendo, às vezes, um ciclo natural, ou seja, sem tomar medicamento, ou medicamentos de baixa complexidade, como o citrato de clomifeno, por exemplo, Uhum. Orientar que quando o folículo estiver ali no diâmetro médio, ali uns 22 a 24 milímetros, é para ter relação, não precisa estar esperando a ovulação. Às vezes, essa espera da ovulação é que está levando ao insucesso. Ou seja, você perdeu essa Você perdeu janela a de janela. oportunidade, né? Exatamente. Eu acho que a grande lição assim que a gente dá em relação a esse tópico é que a janela é antes. A janela é nesse período pré-ovulatório. Então, não é como antigamente o pessoal falava, 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação, né? Na verdade, a janela ela é a pré-ovulatória, né? Então, é antes da ovulação. E a ideia é 3 dias antes da ovulação, né? Exato. Seria uma coisa melhor. Então, esse tópico eu acho que é muito legal porque desmistifica um pouco essa história do após a ovulação, você ainda tem uma chance grande. A gente vê que diminui, né? De 15% a 20% ali a gravidez, comparada a antes, que é 38%, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso aí. E aí ele fala também de um estudo prospectivo, né, Marcelo, em relação a
esse muco, né? Também em relação Uhum. à aprendizagem. Ele mostra um gráfico que ele estima a probabilidade, né, de concepção de acordo com essa característica, com essa qualidade desse muco, né? Quando ele Exato. está, quando tem aquela filância, né? Quando está claro, né? O slippery, né? Fluido, né? Fluido, enfim, ele teria o seu máximo de prognóstico para uma gravidez, né? Então, é esse, né? Mas lembrando mais uma vez, não é obrigatório que tenha esse muco, tá? Sim. Mas naquelas pacientes que, via de regra, mensalmente apresentam o muco, o momento mais oportuno para a relação sexual é esse, porque, como eu disse anteriormente, ele vai se comportar como um teste do LH. Seria ali o máximo, seria como se fosse um pico do LH ali, e aí em 2 dias a paciente vai estar ovulando. De 2 a 3 dias, exatamente. E aí a gente passa para o próximo tópico, né? Que eles falam, que eu acho que é o mais polêmico. Que são as práticas de coito, né? As práticas da relação sexual. Que aí tem vários mitos, né? Tanto muito mito. De tal pernas para cima, tal tipo vai ser homem, vai ser mulher, tem esse mito. Tem o mito de que tem que ficar com as pernas para cima tantos minutos, 20 minutos, 1 hora, não ir tomar banho, etc. Daí eles falam, né, baseado nas evidências científicas, que não é bem assim, né, gente? Vai lá, quer falar? Na verdade, não tem evidência nenhuma que colocar as pernas para cima vai melhorar a questão da gravidez, né? Muitas pacientes perguntam, doutor, e aí, o que eu faço, né? Enfim, mas ele fala que espermatozoide, a maioria, vai chegar em 15 minutos na trompa, né? Isso é uma coisa importante. Então, assim, as pessoas ficam, a posição de lado ou até na posição do ato sexual, isso faz alteração, até para falar do sexo da criança, né? Isso também é mito, isso não tem evidência científica que corrobore, né? A gente escuta até histórias anedóticas no consultório, né? Com relação a posições, principalmente pós-coito, né? Doutor, ela fica com as pernas para cima, parece um morcego, enfim. Mas, e na verdade é isso, né? Eu acho que quando chega a esse ponto, está chegando num nível de estresse desnecessário que vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Exato. Né? Ou seja, você está mecanizando a relação sexual, que é um momento extremamente bacana na vida de um casal. Então tem que ter muito cuidado com isso. Realmente tirar esse mito ali. Isso é um mito mesmo, não vamos corroborar com essas ideias, né? E muito menos essa coisa de escolha do sexo pelo tempo que vai ficar deitado, vai deitar de lado, que tipo de relação vai ter. Gente, a gente não consegue escolher o sexo, a não ser que seja biópsia embrionária, e aí só estaria indicado se houver alguma doença ligada ao sexo. Tirando isso, esse coito nos dias antes, depois da ovulação, para ser menino ou menina, isso não tem qualquer embasamento científico. É melhor aumentar, né, a frequência de relação sexual, que a gente viu que isso melhora, né? Exato. E uma coisa importante nesse tópico que ele coloca é a questão dos lubrificantes à base d'água. Sim, né? Isso, apesar de ser avaliação in vitro, né, da parte do laboratório, eles viram que o espermatozoide diminui a motilidade em relação ao lubrificante de base d'água. E assim, é isso uma prática que as biólogas fazem lá na clínica, de colocar óleo mineral, isso eles fazem, né? Para melhorar, inclusive, a motilidade do espermatozoide. O que a gente fala no consultório é para evitar o uso de lubrificante à base da água, mesmo que não tenha comprovação em vivo, a gente prefere evitar, porque pode alterar a motilidade espermática, né? Que é um dos padrões hoje mais importantes, né? A gente, no tempo que a gente estava na residência, né, Lu? O padrão, acho que a gente dava mais valor era a morfologia. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Que a motilidade é até mais importante do que a morfologia. Tá? Principalmente porque os critérios estritos de Kruger, eles são muito estritos mesmo, né? Ou seja, pode ter 4% para ser considerado normal. Então, a motilidade realmente é extremamente importante e in vitro parece que há essa interferência. Então, por via das dúvidas, a gente ainda não tem um trabalho em vivo que mostre isso, mas por via das dúvidas é melhor evitar. Visto Ele que até existe... fala os tipos, né? Assim, como você falou, esses dos lubrificantes à prova d'água, aí ele vem falando do Ele fala KY, né? Exatamente. Os que são a base de água, como a Luciana falou, que são ruins. Exatamente. Então, a gente prefere evitar que não use lubrificante. Essa é
É a mensagem. mensagem, né? E eles Exatamente. falam também se que teoricamente, se você for imaginar, o orgasmo feminino, ele aumenta a contratilidade Tubário. uterina e teoricamente aumentaria a chance de uma movimentação espermática até a trompa, que é o local onde acontece a fecundação. Mas também não há evidência Não é científica em evidência relação a isso, científica, né? né? Isso, exatamente. Então, para falar a verdade, não tem posição que Não tem melhore, posição, não exatamente. temos orgasmo, né? Porque Que vai você tem um amplificar orgasmo essa que vai chance, né? aumentar essa chance. Então, E é muito mais pelo sexo e pelo prazer do casal do que por conta de qualquer outra coisa. engravidar. E Mas o lubrificante não usar. lubrificante não usar, né? Não A usar a base princípio. d'água. Até Exatamente. ele fala assim, vai depender do casal, porque às vezes tem essa tensão, né? Enfim. E aí machuca, mas se for usar uma base de óleo e não de água, né? Exatamente. Isso. Joia, vamos passar então para esse próximo tópico, que é Dieta, polêmico né? também, Vou falar que de é o de dieta agora. dieta. Eu acho que também isso a gente está sendo bombardeado diariamente, né? Exatamente. Aquela velha pergunta, doutor, qual é a dieta da fertilidade? Né? Essa pergunta é uma pergunta que eu falo para vocês que às vezes me incomoda, porque eu acho que se existisse realmente um alimento específico que realmente fosse comprovadamente Eficaz, potencializasse né? e fosse eficaz, com certeza a gente prescreveria. Eu sempre digo que eu acho que quando você tem essas dietas muito restritivas para um lado ou para o outro, tá tudo errado. Eu acho que na vida a gente sempre tem que tentar atingir o equilíbrio. E dieta é equilíbrio, é você equilibrar proteína, lipídios, oligoelementos, minerais, enfim, para que você tenha realmente uma qualidade de vida adequada, né? Eu só vou aqui, né, falar algumas coisas importantes em relação a estilo de vida, né, e nem propriamente de dieta. Assim, acaba sendo um pouco secundário, mas assim, a questão do peso, né, na questão da infertilidade. Tanto os extremos, né, como muito baixo peso ou a própria obesidade podem gerar anovulação. Exato. Então, a gente tem sim, como o Marcelo disse, né, que ter uma dieta equilibrada, né, Sim. e evitar, obviamente, dietas hipercalóricas, que também podem levar, né, à obesidade, porque, como eu falei, não podem não ovular e isso vai atrapalhar a fertilidade de qualquer forma. E pacientes também, né, que ficam, né, que malham muito, né, aquelas atletas, a gente não pode esquecer. E também, às vezes, distúrbio de imagem, como anorexia, bulimia. Isso faz com que a paciente não ovule e, obviamente, leva a um quadro de infertilidade. Então, os extremos, né? Nem 8, nem 80, manter equilíbrio, essa é a palavra. O que ele fala de dieta, realmente, o que tem mais assim, embasamento científico, realmente são as comidas do mar, né, os mariscos, que podem ter uma quantidade maior de mercúrio. Isso realmente tem evidência científica para tal. Mas realmente a gente tem visto, às vezes, corrente, é low carb, é high fat, enfim. A gente tem que ter cuidado com esses extremos, né? A gente sempre tem que estar com o peso adequado, fazendo atividade física, mas uma dieta equilibrada, tá certo? Isso um bom nutricionista, um bom nutrólogo vai te orientar isso com certeza, né? E do que a Luciana falou, corroborando, né, essas alterações aí do peso, alterações ou obesidade ou anorexia, os trabalhos mostram isso de uma forma muito, muito importante. Exato. Um IMC acima de 35 aumenta o tempo para engravidar em 2 vezes. Sim. E já no caso de um IMC abaixo de 19, aumenta esse tempo para engravidar em até 4 vezes. Sim. Então é extremamente importante você não ficar simplesmente só vendo a parte da obesidade. Às vezes a gente esquece que o outro extremo também, às vezes, é mais importante do que a obesidade. Né? Isso, a anorexia é algo que modifica muito o ciclo feminino, né? A ovulação, enfim, já faz um bloqueio, né? De FSH e LH. Então, a gente tem que tentar orientar, e aí o apoio da psicologia e da nutrição vai ser essencial nesse momento, né? Nesse caso, é uma equipe multidisciplinar, né? A gente não faz nada só, né?
Não dá. Mas também é importante, também, Catiane, da mesma forma que aquelas monitorização excessiva, Sim, enfim, às vezes umas dietas restritivas, não no sentido de restrição de caloria, mas sim, restritivo de tipo de alimento, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, às vezes pode gerar uma ansiedade muito maior àquela mulher, certeza. aquele casal, e ser mais deletério do que está ajudando, né? Do que Então ajudar, tem né? que ter cuidado com isso também. E diferente da dieta, o tabagismo não, né? Já a gente tem evidência científica forte de que ele é deletério, sim, né? Porque, na verdade, o fumo, né, pode levar até uma menopausa mais cedo, né? Sim. De 1 a 4 anos. Ele pode diminuir a reserva ovariana da paciente. Né? Então, assim, isso diminui, obviamente, chance de gravidez, né? Vai diminuir. Além disso, aumenta a chance de abortamento, né? Enfim, mesmo que ela engravide, né? Tanto isso ele deixa claro no artigo, né? Que o abortamento em relação ao cigarro pode ser tanto em relação à gravidez espontânea quanto em relação à gravidez pós-FIV. Sim. Então isso é uma coisa bem relevante, né? Em relação a... Eu acho que não tem dúvida, né? Que o tabagismo, eu acho que de todos esses um agravos deletério, que a né? gente está comentando aqui, talvez seja o mais deletério de todos, né? Exato. Ele causa uma reação inflamatória importantíssima em todo o corpo, libera radicais livres, né? Oxida agentes pró-oxidantes. Então, realmente é muito ruim, como a Luciana falou, tem um impacto importantíssimo na reserva ovariana, tá Sim. certo? Nesse trabalho, apesar dele concluir que talvez no esperma não tivesse tanta alteração, mas na prática clínica a gente vê muito isso. Vê também. A gente vê também. Tá certo? A gente vê muito a alteração de motilidade. A gente vê muito de morfologia, pacientes tabagistas inveterados. A gente vê na prática clínica. Então, acessar o fumo, o cigarro, melhora a sua fertilidade, né? Então, se a gente pensar num conselho, é isso. Tem algum trabalho, isso é um questionamento mesmo, assim, de tempo de pausa para você começar a ver uma melhora tanto do esperma quanto da... Eu desconheço, Catiane, do tempo. A espermatogênese, geralmente a gente tem um período de 3 meses, né? Agora, não sei se uma carga tabágica muito intensa durante muito tempo necessitaria de um período maior de espermatogênese. Mas a gente sabe que o espermatozoide dura 3 meses aí para completar seu ciclo, né? Então, agora eu não sei se o agravo testicular disso poderia acometer vários ciclos de espermatogênese. Mas é algo que a gente pode pesquisar e depois complementar aí para alguém que tiver alguma dúvida com relação a isso. E o álcool, galera, assim, o que a gente pode falar sobre o álcool? Se tem controvérsia na literatura, a controvérsia é essa, né? É uma linha exata do que deve fazer, né? Enfim. Na verdade, assim, o que a gente até estava conversando sobre o álcool, de qualquer forma, é uma mudança de estilo de vida, até para quando a paciente engravidar. Porque a gente sabe que, né, o nível de álcool na gestação de tolerância é 0. Exato. Então, assim, é melhor a gente ficar com a imagem de que não vale a pena, né, ter ingestão crônica de bebida alcoólica, né? Ele fica em cima do muro, né? Ele não quer orientar que você tome, né? Porque exatamente, né? É aquela história do já na pós-gravidez. Isso, eu acho que tem uma evidência de que aquilo vai atrapalhar a fertilidade, mas que é recomendado você não usar. Né? Que é deletério, né? Na gravidez, todo mundo sabe, isso é bem estabelecido. Então, na dúvida, não beba. Porque se a gente está pensando em gravidez, a gente tem que pensar, é o mesmo raciocínio que a gente tem às vezes para tireoide. Você está pedindo ali o TSH para fazer uma avaliação tireoidiana, e a gente sabe que no primeiro trimestre o ideal é que esteja abaixo de 2,5 TSH. Então, se o paciente está com 4,5, 5, o ideal é que ela trate antes de engravidar. A gente ajusta. Então, o álcool da mesma forma. Eu costumo dizer que para o álcool aqui tem para todo gosto, né? Tem trabalho que diz que piora, tem trabalho que diz que melhora, tem trabalho que diz que não faz diferença. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ser... Aí no álcool, sim, tem que ser restritivo mesmo, né? Mas, principalmente para a mulher, para a próxima gravidez, né? Porque também, chegando muitas vezes no consultório, o homem lá para fazer um procedimento, doutor, não posso tomar nem uma cervejinha. Aí eu vou, mais uma vez, naquele raciocínio do estresse. Se eu tirar a cerveja dele, vai gerar mais estresse para o casal, mais alguma coisa? Então, deixa. Toma ali. Agora,
tudo com equilíbrio, com parcimônia, com limite, né? Sei mesmo. E assim, ele fala, inclusive, dessa dose dependente, né? Assim, Exatamente. realmente, quanto maior a dose que você consome dia, maior é a alteração da fertilidade, né? Assim, então, ele não é muito claro em relação, como no fumo, a gente tem meta-análise já mostrando abortamento, já mostrando alteração do Sim. esperma, enfim, alteração da fertilidade feminina. No álcool não tem, mas eles têm trabalhos de ter em relação à quantidade, né? Então, então se eu tô estressada, eu vou tomar uma cervejinha, uma dose, isso não vai ser proibitivo, né? A gente, como no fumo. No fumo a gente tem que proibir. Agora é oriental. Equilíbrio, né? Pior, Na verdade, tudo é equilíbrio, né? Exato. Enfim, questão, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que essa é a mensagem importante. principal, né? Exatamente. Exato. E sobre depois... a cafeína? Pois é, a cafeína, né? É outra coisa, assim, que outra pergunta eu pelo menos, sou a cafeína é eu sou abortiva? coffee lover total. Eu acho que se eu tomo, assim, uns 20 xícaras de café, é por aí. É por isso que eu sou um pouco elétrica. Pois é, o que ele fala é que tem um impacto na fertilidade, mais que 500 miligramas, né, de café, ou seja, mais que 5 xícaras de café dia, né? Isso ele fala que tem um impacto, né? Exato. E para a gestação, de 200 a 300 miligramas, ou seja, de 2 a 3 xícaras de café, ela está relacionada com maior risco de abortamento. Sim. Mas é o que a gente estava até vendo aqui, né? Que o consumo, depois desse, tipo, considerado o primeiro trimestre, né? Já passou a questão das malformações, ele não muda o desfecho perinatal. Sim. Né? Enfim, então isso é uma coisa bacana para a gente discutir. Sabe o que eu queria levantar também? Que eu vejo muito no consultório, as pessoas usando pré-treino com cafeína. Verdade. Então, isso é uma coisa que, quando eu estava lendo o artigo, eu me lembrei, eu falei, eu vou falar, porque isso está muito no dia a dia, né? Sim. E às vezes elas estão usando um pré-treino, elas não sabem nem o que elas estão tomando, né? Então, a maioria que chega... Eu falei, o que tem nesse pré-treino? Não sei não, doutora. Aí ela me traz a formulação, né? Porque a maioria é manipulado. Aí eu vejo que tem, às vezes, uma grande quantidade de cafeína. E depois ela toma um café, e depois ela vai tomar à tarde, enfim. Aí eu peço para diminuir a quantidade de café. Com certeza. Tem até uma pergunta aqui, pessoal, que eu vou voltar só para a gente esclarecer aqui, da Karine. Ela fala assim, mas tendo um endometrioma, quais são as chances do acompanhamento da ovulação dar certo? Então, tem acho que quando você tem um endometrioma, acho que, Catiane, você é muito mais expert do que nesse assunto. Você é uma das grandes experts aqui no Ceará desse assunto, mas, na verdade, é o seguinte, dependendo desse tamanho do endometrioma, a gente sabe que o estadiamento dessa paciente já vai ter um estadiamento endometriose pelo menos grau moderado. E a literatura é muito clara com relação a isso. A paciente que tem um quadro de infertilidade com uma endometriose moderada ou severa, tem indicação de fertilização in vitro para engravidar. Por quê? Porque as chances delas são maiores do que uma gravidez espontânea. Então, você apenas monitorizar a ovulação talvez não seja o mais indicado. Eu não estou dizendo que ela não possa engravidar apenas numa monitorização com indução de baixa complexidade, porque a gente vê, eventualmente, uma paciente com endometriose severíssima que engravida espontaneamente sem nada. Né? Isso acontece. Mas as chances vão diminuir. Então, essa paciente vai precisar de uma avaliação bem detalhada, ver a idade dessa paciente, reserva ovariana, ver como é que está o espermatozoide do esposo, para a gente poder tomar uma decisão melhor. Na Só verdade, o endometrioma, às vezes pode ser um endometrioma muito pequeno, que aí às vezes não teria tanto problema. Comprometimento tubário, né? Exato. Que de repente ela tem até obstrução tubária e fazer o controle de ovulação não vai fazer diferença, exatamente. Eu acho que o endometrioma não que ele sozinho seja um fator de infertilidade, né? Então a endometriose em si faz parte do conjunto ali, doenças. Até pelo próprio fator mecânico, né? Exato. A alteração, né? Da anatomia pélvica, que, enfim, pode. E nem sempre é só o endometrioma, né, que causa essa infertilidade. Porque às vezes fica esse imaginário de que o endometrioma vai, ele sozinho, só ele que vai alterar a fertilidade, enfim.
A gente tem os estudos que mostram realmente uma diminuição da reserva, né, nas pacientes com endometriose, comparado com pacientes sem endometriose, da mesma idade, né? A gente sabe que tem uma qualidade diferente também do óvulo, enfim, das pacientes com endometriose. Impacta a própria maturação ocitária, né? O doutorado da Luciana, ela mostrou isso, exatamente. Mostrou que o que parecia ser um óvulo maduro, na verdade, ainda estava imaturo. Exatamente. Então, isso tudo aqui vai interferir. E é muito mais, assim, o que eu acho que é o grande problema, que eu vejo muito no consultório, é pacientes que vêm com endometriose clássica, que a gente vê, assim, de livro, às vezes até com endometrioma mesmo, não investigada mais aprofundadamente e fazendo indução da ovulação. Então, assim, não, por favor, né? Então, a indução da ovulação, ela tem o tempo, né? Ela tem as suas indicações, né? Então, as induções são muito mais para pacientes que não têm ovulação, enfim, que você está ali no acompanhamento, são pacientes anovulatórios, que você tem a chance, né? Pesquisou tudo e viu que é só a anovulação, na SOPs, e não no paciente com endometriose, né? Então, é ter cuidado, às vezes, nisso, né? Exato. Tem que, como a gente sempre fala, você tem que ver o casal, individualizar, né? cada um. Não existe receita de bolo para todo mundo, né? Quando eu vejo essas receitas de bolo, é a mesma indução para todo mundo. Todo mundo pode. É a mesma dieta para todo mundo. Exato. Enfim, é o mesmo exame para todo mundo. Tem alguma coisa errada. A medicina está deixando de ter a essência da medicina, que é individualizar cada paciente. É importante essa individualização. E ele fala, assim, de umas últimas considerações, né? Dentro do artigo, né, gente? Assim, o que ele coloca ali fala um pouco também das drogas ilícitas, né? Da maconha também, com impacto aí negativo. Mas, e também ele fala que é difícil fazer trabalho, né? Porque a droga é ilegal, né? Enfim, legal, então é difícil você fazer trabalho, né? Com ela, porque você não consegue institucionalizar, fazer um trabalho prospectivo aí randomizado, usando a maconha, porque a maioria dos cantos ela é proibida. Então, ele coloca essa ressalva, mas nos pacientes que relataram, parece também que tem um efeito... As pacientes ovulatórias, né? Que se consumiam maconha pode diminuir deletério, né? A fertilidade. Ademais, aqui as outras colocações, ele coloca muito essa parte de pesticidas, solvente como, né? Substâncias tóxicas, né? Como sendo pesados, deletérios aí para a parte espermática do homem, né? E ele faz, no final, ele faz um resuminho, né? Um sumário, umas recomendações, né? Sim. Essa história da janela de fertilidade, que a gente viu, né? Que é mais fácil engravidar antes da ovulação que depois da ovulação. Prestar atenção nas pacientes que têm um muco, quanto a concentração dele for maior e quanto mais fluido ele tiver, maior a chance, né, naquele período, 2, 3 dias dela engravidar, né? O que mais que ele fala? A questão da relação sexual, né? Teoricamente, 2 dias, né? 1 a 2 dias ou a cada 2, 3 dias, né? Acaba não tendo diferença. Tem uma equivalência muito parecida, parecida. As posições pós-coitais também. Isso tá liberado. Isso é mito, né? Tá liberado, qualquer posição, isso, né? Não tem problema. Exatamente. E aqui ele termina falando, né? Moderado consumo de álcool, né? E cafeína pode ter um efeito deletério na fertilidade. Exatamente. E aí ele fala também de umas recomendações, né? Tipo, da idade, né? Acima dos 35 anos. Não deixar para amanhã, né? Exatamente. Não esperar o relógio biológico. Não deixar para amanhã a gravidez de hoje, né? E o mais legal, assim, é lembrar também que, assim, 35 anos não é para ficar esperando 1, 2, 3, 4 anos para investigar, né? 6 meses, pessoal, 6 meses. Pelo amor de Deus. Já faz a avaliação. O relógio começa a rodar mais rápido, né? Exatamente. Ele fala mais uma vez realmente da relação sexual a cada 1 a 2 dias, começando previamente a janela da fertilidade, indo até o dia da ovulação. Exatamente. Ele também fala do cigarro depois, né? Do consumo de 1 a 2, mais que 2 drinks por dia. Né? Teve só uma pergunta não usar lubrificante, né? A base da água que a gente viu que... Só uma pergunta aí do Daniel Castelo, que é nosso aluno. Um abraço, Daniel. Abraço. Ele perguntou do café, né? Da cafeína, o que seria...
seguro, né? Fala-se um pouco acima de 500 miligramas. Ele fala de 5 xícaras de café por dia. 5 xícaras. Tipo eu, por exemplo, horrível, entendeu? Mas eu sou fértil. Mas você já engravidou. Você provavelmente tomava menos café antes da maternidade. O consumo aumenta. Vai ficar mais disposta. Exatamente, Como é com isso. certeza. E, gente, vocês têm algum recado final em relação a esse artigo ou a otimização? Assim, acho que a gente falou super bem, né? A gente tentou pegar, assim, voltando para quem não assistiu o comecinho, a gente pegou um artigo de opinião, é uma opinião de especialistas, mas são especialistas bem conceituados na reprodução, né? E numa revista de alto impacto. Então, é muito importante quando você for ler artigos científicos, você avaliar o tipo de artigo, né, para poder você saber qual é a evidência do artigo e a revista que você vai escolher. Então, se você vai escolher um artigo de revisão simples ou de opinião de especialista, procure as melhores revistas, né? Eu acho que isso é também importante para a gente esclarecer para o pessoal aqui, os médicos, nossos colegas que estão assistindo, né? Eu acho que esse artigo ele é muito bom porque ele é de fácil leitura, um artigo rápido e bem objetivo, né? E que engloba muito essa dúvida que os pacientes têm no consultório do ginecologista geral. É o dia a dia, né, do consultório. Isso aí, às vezes, como a gente falou, né, desmistifica muita coisa. Sim, também a gente quer agradecer, né? Mais uma vez o convite, essa parceria que está dando muitos frutos, né? Exatamente. Muito bom. Não, assim, todo mundo que nos assistiu, né? Estava cheio. Exatamente, né? Eu só quero agradecer, dizer que vocês dois são um casal muito querido, assim, a gente vê pelos comentários, né? Então, eu queria agradecer todo mundo que participou, porque não foi só paciente, mas muitos colegas médicos, né? Profissionais de saúde que acompanham vocês, acompanham a gente aqui. E dizer que é uma honra para mim estar aqui com vocês. Assim, eu admiro demais o trabalho dos dois. Eu queria agradecer não só em meu nome, né, mas no nome da Andrés e da Sara, que corroboram com a minha mesma opinião. São dois excelentes profissionais da área da infertilidade. A gente tem muito a agradecer essa parceria, não só aqui na live, mas nos nossos cursos, né, nas nossos planejamentos aqui. Os nossos pacientes, né? Os nossos pacientes, né? Comuns, exatamente. Então, assim, a gente só tem a agradecer, tá, Lu? Obrigada. Marcelo, a gente está aqui de portas abertas para vocês e dizer para todo mundo que a live vai ficar gravada. Então, quem não conseguiu assistir toda ou quem quer dizer para alguém que perdeu, né? Enfim, que está aqui, vai ficar aqui no Instituto. Eu vou também mandar para a Luciana e para o Marcelo, para eles colocarem qualquer coisa lá no Instagram deles, lá do Casal Vive. Então, é isso, assim. Muito obrigada. Obrigada. Espero que essa seja só a primeira, né? Um beijo para todo mundo. Uma boa noite, um bom descanso. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Mais um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Hum.